Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Machado, hoje é dia 24 de março de 2021, e essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros do curso Técnico de Segurança do Trabalho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, e turma do quarto ano, né? Então a gente está vendo aqui os projetos preventivos, né? E hoje, dando sequência aqui, a gente vai estudar a questão do para-raio, sistema preventivo de contra-descarga elétrica atmosférica e também o sistema de hidrantes, tá? Então, o primeiro momento aí vai ser essa questão aí do para-raio, já coloquei aí o link de chamada aí no chat, e aí depois do intervalinho, 45 minutos, depois mais um intervalinho de 15, a gente volta para falar dos hidrantes, tá? Sobre hidrantes não vai ser uma aula só, porque a gente ainda vai ter aulas de equacionamento da tubulação, tá? Das bombas e da tubulação. E sobre para-raio vamos iniciar agora, tá? Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Ali no Google, postei já as atividades da semana 3, tá? Lembrando agora que essa semana 3 fecha o nosso equivalente ao primeiro bimestre, tá? Depois a gente tem a semana 4 e a 5 ainda para fechar a disciplina. Seria o segundo bimestre. Os conteúdos do segundo bimestre, é claro que aqui no ensino remoto emergencial a gente compactou, né, a nossa carga horária, é a mesma carga horária, mas a gente compactou em módulos, né? Então, vamos fazendo lá as atividades, para não deixar acumular. E quem chegou agora, clica aí no formulário de chamada aí no chat. E vamos avançar. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Oi, pode falar. A primeira unidade são as duas primeiras ou as 3 primeiras semanas? As 3 primeiras semanas. É o primeiro bimestre, né? Que vale o primeiro bimestre. Beleza. Okay. Deixa eu só dar uma conferida aqui se é esse slide mesmo. Não é esse slide. Só um momento. Eu abri o slide errado aqui, deixa eu ver. Central. Só um momento. Esse aqui. Pronto, agora vai dar certo. Só um momento. Deixa eu aceitar a pessoa que chegou aqui. Carlos Tomás. Peguei o slide desatualizado, mas agora vai dar. Uma janela. Pronto. Vai aparecer já já aí para vocês. Agora. Vamos lá. Pronto, primeira coisa aqui, né, a gente sempre vê umas angústias aí, professor, eu posso fazer isso, o que é que eu posso, até onde é que vai o técnico, quando é que tem que ter um engenheiro, por que que o técnico não pode assinar, né, sempre tem essas coisas. Então não fique triste se você não puder assinar tudo na vida, tá? Aliás, se você pudesse assinar tudo, você ia assinar tudo e não ganharia o salário correspondente à formação, né, que você tem para poder assumir essa responsabilidade, tá? Então, nem todas as responsabilidades a gente precisa assumir, nem todas a gente está sendo pago para assumir, né? É o caso do para-raio, tá? Então, a gente vai recorrer aqui sempre ao engenheiro eletricista. Agora, por que o técnico de segurança tem que aprender sobre isso, então, professor, se não é comigo? É porque é você, técnico de segurança, que vai detectar, alertar o patrão ali da necessidade de se instalar um sistema desse, de se contratar uma empresa, um profissional que projete e depois instale esse sistema, tá?
E várias coisas a gente, como técnico mesmo, vai estar projetando e assumindo a responsabilidade técnica sobre isso também, tá? Mas não é o caso aqui do para-raio, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como é equacionado, para vocês entenderem, né, e para vocês também poderem ver da necessidade dele na empresa onde vocês forem trabalhar, e na usina nuclear de Angra 3, alguma subsidiária aí da Petrobras, alguma empresa aí de porte, ou qualquer porte, né, onde tiver trabalho tem risco e tem lugar para um técnico de segurança, né? Então, o que é um raio aqui, o que é uma descarga elétrica atmosférica? Basicamente, né, é o deslocamento de elétrons, tá? Mas é um deslocamento muito especial, porque você consegue romper a rigidez dielétrica do ar. Tá? O nosso ar, ele é um isolante, né, elétrico, né? Tanto é que você pode passar do lado de uma tomada e você não vai abrir um arco voltaico em você ali, né? Agora, se eu tiver uma tensão bem elevada e uma condição propícia aí da atmosfera estar ionizada, aí eu consigo abrir esse arco, né? E eu consigo fazer isso de maneira artificial também, é o caso da soldagem elétrica, né? O arco voltaico, soldagem por arco voltaico ali, vai abrir essa descarga elétrica, seria ali o quarto estado da matéria, ali o plasma, né? E nesse caso aqui seria a condição natural, né? Deixa eu voltar para cá para o slide. Então, só existe raio no planeta Terra? Não, existem raios alienígenas, sabe? Em Marte já se viu raios, né? Tempestade de areia com raios, né? Então, da onde surge isso? Da onde é possível criar uma diferença de potencial tão grande que é capaz de romper essa rigidez dielétrica da atmosfera, né? O que se aceita hoje é que o atrito entre as partículas ali de gelo, de poluição, de poeira, né, de partículas, gera eletricidade estática, e aí as nuvens vão formando cargas positivas e negativas, claro, em locais diferentes, né, vai ser polarizado isso, e quando essa diferença de tensão, né, é grande o suficiente, abre-se o arco, né, e a gente diz assim que você às vezes tem medo de trovão, mas assim, como a luz é muito mais rápida do que o som, quando você ouviu o trovão, o raio já lhe pulverizou, né? Então não precisa ter medo do trovão, você tem que ter medo do raio. E da onde sai esse trovão? Justamente por causa do deslocamento de ar que essa descarga elétrica causa, eu vou emitir lá o som. Né? Primeiro a luz, depois o som. Tá? E, assim, esse raio sempre é de cima para baixo? Não, ele pode ser de uma nuvem para outra, pode ser da nuvem para a terra, e também pode ser de terra para nuvem. Depende das condições ali, das cargas, né? Mas é possível essas três situações. Nem sempre o raio cai no para-raio, tá? E dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, cai. Tá? É possível cair várias vezes no mesmo lugar um raio. É só eu ter esse local bem propício, né, para esse evento. E claro, a gente consegue fabricar um localzinho artificial aqui, onde eu quero que o raio caia. Nesse caso aí, não caiu exatamente no para-raio, mas caiu no perímetro do prédio. Aí a gente tem aqui a teoria das pontas, né, locais que eu tenho ângulos menores, assim, eu consigo concentrar as cargas ali. Daí a importância da gente proteger também o perímetro do prédio. A gente vai usar dois sistemas aqui, o para-raio do Franklin e o para-raio gaiola de Faraday. Aqui uma estatística, né, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aproximadamente, né, 77,8 milhões de raios por ano. Como é possível medir isso? Será que é um estagiário que fica lá na tela do computador contando os raios? Não, a gente tem softwares, né, que analisam imagens de satélite e consegue contabilizar isso, muito semelhante com o que se usa para contabilizar as queimadas lá na Amazônia, né, por análise computacional de imagens. E aproximadamente 300 pessoas por ano morrem fulminadas por raios aqui no Brasil.
O Jacques Cousteau dizia que é mais fácil você morrer pulverizado por um raio do que devorado por um tubarão. A probabilidade de ser devorado por um tubarão é bem menor do que a de você ser pulverizado aí por um raio, né? Talvez algum de vocês conheça alguém que morreu aí pulverizado por um raio. 300 pessoas por ano, né? Numa população de 200 milhões de habitantes, não é muita gente, né? Mas como é um troço muito fora do comum, a gente acaba ficando, vira notícia, né? Eu tenho tive um primo que morreu pulverizado por um raio aí numa praia, estava sozinho numa praia, dia de tempestade lá, e o raio caiu nele. Então a gente tem que tomar alguns cuidados e também proteger a edificação, né? Além das pessoas, a edificação. Então aqui tem os 3 tipos de raios aí, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. Esse da direita aí é entre nuvens, né? E lá embaixo, esse de baixo é um raio que subiu, né? Ascendente aí. Ele abre assim várias linhas, é porque ele está subindo da Terra para a nuvem. É possível se ver raios também em erupções vulcânicas, também em tempestades de areia, inclusive fora do nosso planeta, né? Por conta da eletricidade estática que é criada. Só um momento, deixa eu aceitar essa pessoa aqui. Pronto. Quem chegou tarde aí, tá aí no chat o link de frequência, tá? Estamos falando aí de para-raio, tá? Sistema de proteção contra descarga elétrica atmosférica. Tem um videozinho complementar lá nas tarefas, que é um documentário aí da Discovery Channel aí sobre os raios, a origem dos raios. Aí tem uma historinha lá da pessoa que estava andando de jet ski, foi pulverizada pelo raio. Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais recomenda, né, que a gente evite, em caso de tempestade magnética, praticar atividade de agropecuária ao ar livre, ficar ao lado de veículos, ou andar de bicicleta, permanecer em campo aberto, como gramado, né, campos de futebol, aí, praias. Também não se aproximar de árvores e de cercas, né, as cercas são metálicas, essas cercas para gado, né, então pode estar conduzindo o raio pode cair na cerca e você está próximo, e aí ele pular em você mesmo, tá? O que acontece ali é que quando a tensão é muito alta, você consegue abrir um arco voltaico se tiver uma distância pequena, né? Quanto maior a tensão, maior a distância que a gente tem que estar do condutor. Tá? Também evitar objetos condutores de eletricidade, como o telefone fixo, o celular quando está conectado à rede, né, no carregador. Né? E para eu me esconder de uma tempestade magnética, eu tenho que escolher um abrigo fechado, não um abrigo aberto. Né? Então, evitar abrigos abertos aí, como decks, sacadas, toldos, né? E varandas, porque eles podem atrair o raio e você não está protegido. Quando é um ambiente fechado, você tem o fenômeno da gaiola de Faraday, que a gente já vai ver aqui em sequência, inclusive é um modelo de sistema preventivo. Quando o raio cai no chão, ele pode matar você mesmo se não cair em você, tá? Porque existe um fenômeno chamado tensão de passo. Quando o raio cai, ele vai traçar linhas de campo magnético ali, eletromagnético, de tensões diferentes. Tá? E a cada vez que eu estou mais longe de uma linha em relação à outra, eu vou ter uma diferença de tensão maior. Então, isso possibilita abrir uma corrente elétrica entre uma perna e outra da pessoa. Por isso se chama tensão de passo, tá? Então, a gente tem que andar no passo curto. O ideal é a gente não estar no campo aberto, né? E as vacas morrem assim, não, o raio não atinge ela, mas elas acabam morrendo, porque como é um quadrúpede de grande porte, a distância entre as patas dianteiras e traseiras aqui é maior, né? Então a tensão de passo também vai ser maior. Ali na figurinha tá meio pequenininho para ver, mas assim, o ser humaninho ali tá pegando 2 linhas de campo e a vaca tá pegando a distância de 3, né? Então a diferença em potencial para o caso das pernas da vaca é maior, vai ter uma corrente elétrica e se passar pelo coração dela, acontece o fenômeno ali da fibrilação ventricular.
Onde é que vai ser exigido o sistema de proteção elétrica contra descargas atmosféricas, né? Descargas elétricas atmosféricas. Então, em áreas de risco, por exemplo, pátios de armazenamento de inflamáveis, e também algumas edificações. A gente vai estar pesquisando lá nas normas, lá na IT01, qual é o tipo de edificação que vai precisar do para-raio. Também os silos de armazenamento de grãos, tá? Aqui tem dois problemas, normalmente eles são uma estrutura metálica, alta, né? Então pode atrair o raio, e o conteúdo desses silos pode gerar ali uma atmosfera explosiva, tá? A poeira de milho, a poeira de feijão, uma determinada concentração com oxigênio pode gerar uma atmosfera explosiva. Então você pode explodir o silo com um raio, né? Falando de para-raio, quem chegou atrasado, assine a frequência aí, tá aí no chat agora. Vamos lá. Temos dois tipos de proteção, tá? Mas comumente a gente vai usar um híbrido das duas proteções, tá? O Faraday e o Franklin. O Franklin é mais antigo, 100 anos do que o Faraday, tá? O Franklin é um dos primeiros pesquisadores aí da eletricidade, dos fenômenos da eletricidade. Tem aquela historinha dele soltar uma pipa com uma chave, né? Ele fazia uns experimentos assim, né? Empinava uma pipa num dia de tempestade, um fio condutor, e ele conseguia medir ali a carga elétrica que tinha na atmosfera. Se caísse um raio ali na pipa, claro que ele também se dava mal, né? Então, era uma atividade bem perigosa, né? E o Franklin teve uma contribuição grande aí para a teoria da eletricidade, que depois acabou sendo convertida em tecnologia mesmo, da gente poder conduzir a eletricidade, armazenar, para a gente poder converter ela em energia mecânica, né, no caso dos motores. E o Faraday veio 100 anos depois, aproveitando os conhecimentos aí do Franklin e desenvolvendo tecnologia também. O Faraday até é nome de unidade, se eu não me engano, microfaraday, eu acho que é de resistência capacitiva, capacitância, eu acho a unidade, o nome do Faraday. Então, o Franklin, em 1755, perto da época lá da independência dos Estados Unidos, né, fazia pesquisas em laboratório. Então, tem um experimento aí do fio de seda dentro de uma lata, e ele viu que a cortiça com o fio eletrizado ali não era atraída pela lata, então associou isso a um campo eletromagnético criado pela lata de metal, né? E o Faraday fez isso em escala maior, ele construiu uma sala revestida de metal, e ele conseguiu, no interior da sala, ver que não existia campo eletromagnético, com esse aparelho aí, o eletroscópio. Estava inventada a gaiola de Faraday, mas é inspirada na lata do Franklin, tá? E claro, mais 100 anos para frente, pouquinho antes aí, 1900, a virada ali do século XX, né? Houve o grande boom mesmo do desenvolvimento de tecnologia para a eletricidade, tá? Então, veja que nessa época ali, 1910, 1905, tinha um contexto, né, dos Estados Unidos, aqui era o polo industrial mundial, né, então você já deve ter ouvido falar disso, assim, tinha lá os barões, né, do petróleo, tinha um cara chamado John D. Rockefeller Jr., que era o magnata do petróleo, né, e o Rockefeller usava o petróleo para fabricar querosene. Então o nome da empresa dele era Standard Oil. E por que ele deu certo? Porque várias pessoas fabricavam querosene, mas os querosenes eram diferentes. Tinha um ponto de fulgor diferente um do outro, então dava muito problema de incêndio, sabe? E aí o Rockefeller resolveu fazer um querosene padrão, querosene padronizado, né? Por isso é o standard, né? Standard é padrão. E aí ele começou a vender querosene e foi monopolizando o petróleo nos Estados Unidos, o querosene para iluminação, né? Você acendia lá o lampião. Inclusive, como ele ficou na mão do Vanderbilt, que era o rei das ferrovias, para transportar o querosene,
ele resolveu inventar um meio de transporte melhor do que o trem para os produtos dele, inventou o oleoduto, né? Comprou terras lá e lançou tubulações de longas distâncias, né? Só que aí começou a chegar a eletricidade, né? Primeiro chegou o automóvel, acho que essa história eu já contei para vocês, e o Rockefeller chamou o Ford lá e pediu para o Ford inventar um motor que queimasse a nafta, que era o resíduo do querosene lá, do refino do querosene, do petróleo, né? E aí saiu a indústria do automóvel. O automóvel melhorou muito a questão da mobilidade urbana, e inclusive foi o que viabilizou os subúrbios, né, que seria aqueles locais de habitação longe do centro da cidade, 20 quilômetros, 30 quilômetros, e as pessoas conseguiam se movimentar de carro, né? A classe trabalhadora, aí, mas a classe média já trabalhadora, né? E nessa época também começou a vir a eletricidade, aí começou a arruinar o negócio do querosene, né, o querosene para iluminação. E aí veio dois caras aí, dois gigantes aí, que era o Thomas Edison e um dos empregados do Thomas Edison, que era o Nikola Tesla, que depois viraram concorrentes, né, e tal, né. E aí vem o advento aí da guerra da eletricidade, né, a guerra das correntes. O Franklin queria corrente contínua e o Tesla queria corrente alternada, porque ela tem um rendimento melhor, né. De qualquer forma, foi evoluindo para um jeito que hoje a gente tem a corrente contínua e alternada. Você tem a corrente contínua para transmissão e distribuição, a corrente alternada, desculpa, para transmissão e distribuição, e em equipamentos eletrônicos a gente tem a corrente contínua. Aí no celular de vocês, né, no laptop aí, corrente contínua. Então tem que ter conversores, né, e a gente usa as duas, né. E uma das coisas que é a invenção aí do Tesla é o Wi-Fi, né, a transmissão de... Só que ele não pensava em Wi-Fi para transmitir dados, como a gente usa aqui, né? Ele pensava no Wi-Fi para transmitir a eletricidade. A ideia dele é ter uma torre em cada cidade que emitisse ondas eletromagnéticas e em casa a gente teria um conversor para transformar isso em eletricidade, para estar acendendo lâmpada, né? E, em paralelo a isso, tinha a indústria aí do Edison, né? Que na verdade era uma empresa de invenções, ele não era um inventor sozinho, né? Ele tinha vários empregados aí que desenvolviam produtos, inclusive panelas elétricas. O primeiro gravador de som foi ele que inventou, a primeira voz gravada humana foi a do Edison, né? E pronto, então isso aí é a corrente elétrica domesticada. O problema do raio é que eu não consigo domesticar, não consigo captar ele para aproveitar, porque é uma potência muito grande, uma corrente indeterminada, né? Varia muito de acordo com a condição atmosférica. Então, o que eu mais consigo fazer de melhor com o raio é botar ele para a Terra e ele se emburacar lá pelos confins da Terra e não matar ninguém, né? Então, isso já é um avanço, tá? E aí a gente usa o para-raio de Franklin e a gaiola do Faraday. Tá? O Faraday constatou o seguinte, que a corrente elétrica num sólido sempre vai ser periférica. Tá? Sempre vai do negativo para o positivo lá e sempre vai ser pela periferia. Se esse sólido for oco, por exemplo, aí uma gaiola mesmo, uma vitela, uma sala eletrizada, a pessoa que está no interior dessa gaiola não vai sentir a corrente. Tá? Se ele for sólido, também eu consegui botar um instrumento no interior desse sólido aí, também vou ver que não tem corrente elétrica, ela vai ser sempre periférica. E isso é importante, porque daí eu posso fazer uma gaiola condutiva ao redor do meu prédio e fazer com que o raio desça pela casca do meu prédio, né? Ó, aqui essa é uma bobina de Tesla, o Tesla inventou essas bobinas aí para criar, era meio assustador, né? Eles faziam as apresentações em praças públicas, em laboratórios, né? Tem umas lendas também do Tesla, né, sobre o teletransporte. Tem até um inimigo aí do Homem-Aranha, que é o Dr. Tesla, né, um cientista maluco, que ele é inspirado nesse cientista aí. Ele morreu doido mesmo, mas ele não era maluco não, era um visionário, né? Dizem que morreu pobre, né, o Nikola Tesla, né? E tá aí a torre de Tesla, né? Uma bobina de Tesla, desculpa, né? E a outra torre dele, que ele chegou a montar uma também, era para você tentar transmitir eletricidade sem fio, né? E que hoje a gente já está chegando nessas aplicações, não é coisa de doido, não. Imagina você entrar num ambiente e o seu celular carregar a bateria pelo Wi-Fi, não seria legal? Se a gente não precisar conectar ele, né? Existem já os carregadores, os celulares mais modernos aí com o carregador sem fio, né?
indução eletromagnética aí, né? Existe aqui uma banda chamada Arc Attack, né? Uma banda de rock, ó, que toca rock, aí abre lá o arco voltaico com as bobinas do Tesla ali, tem uma malha de tela para proteger a pessoa aqui, a plateia, né? E uma roupa também metalizada lá para proteger o guitarrista, né? E é isso que a gente vai fazer numa edificação, tá? Fazer uma gaiola de Faraday e nos pontos mais elevados as ponteiras do Franklin. Tudo que tiver na cobertura tem que ser aterrado na malha de terra do para-raio do Faraday, né? E as hastes ali, que é o Franklin, né, também conectadas a essa malha de terra. Essa malha tem que ser, como o nome diz, né, uma malha de aterramento, ela tem que ser ligada à terra. Lá embaixo eu vou ter hastes introduzidas no solo, e essas hastes também têm que ser conectadas entre si para a gente ter equipotencialidade, né, para não ter corrente de fuga no solo. Eu quero que a corrente seja absorvida pelo solo, então que ela corra de uma haste para outra. E a melhor maneira de eu fazer isso é ligando uma haste na outra, né? Todas as hastes vão ter uma resistência baixa de aterramento, tem que ser abaixo de 10 ohms, né? O ohm é a medida de resistência elétrica, e eu tenho que garantir isso, né? Tá? A norma que trata disso, da ABNT, essa daqui, esse é o print aí do catálogo da ABNT, essa norma está em revisão, é de 2015, né? Está em revisão. É sempre bom vocês checarem com a norma que vocês estão usando aí, se ela é realmente a atual, né? E ela vai detalhar como projetar isso e tal, né? O que se usa mais é o método da esfera rolante, tá? Como a gente rolar uma esfera por cima de um prédio, e eu vou determinar os pontos onde eu vou colocar o para-raio Franklin, ou onde só basta colocar a gaiola de Faraday. Esse é o captor aí do para-raio Franklin. Tá? Então, ele usa aí a teoria das pontas, né? Esse aí mais moderninho, a própria ponta ali, você desenrosca, enfia, introduz ali o cabo condutivo ali no orifício, e aí eu vou rosquear ali aquela ponta, a própria ponta é o parafuso que vai fixar o cabo. Sempre tem que ter duas descidas em cada captor, tá? Ó, esse aqui dá para outro mecanismo ali, outra mecânica, né? Na elétrica tem muita mecânica, tá? Existe os engenheiros mecânicos, os engenheiros eletricistas são inimigos naturais, né? Eles morrem de raiva dos mecânicos, porque no fundo a mecânica é a limitação da elétrica. Eu preciso de ter torre, preciso de resistência de materiais, né, para transmissão, preciso muito de mecânica, né, na elétrica. E a mecânica também não vive sem a elétrica, não. A gente precisa de energia, precisa de conversão, né? De armazenamento, de transporte de energia. Então, são inimigos naturais, mas estão sempre juntos. No chão, eu vou fazer as hastes de aterramento e eu vou ligar uma haste na outra, isso que a gente chama de malha de aterramento. Eu tenho que ter a garantia de que vai ter menos de 10 ohms de resistência à passagem da corrente, e a gente vai medir isso com um aparelho chamado terrômetro. Nome feio danado, né? Esse aparelho aí, ó. Você abre o alicate, passa no cabo ali, ele induz um campo magnético aí e vai medir a resistência de terra. Se não der menos do que 10 ohms, eu tenho que alterar a condutividade da terra, tá? É possível fazer isso também. Você cava, bota sal, bota grafite, e aí o solo vai ficar mais condutivo, né? Os solos mais úmidos são mais condutivos. Então, eu tenho que, às vezes, preparar esse solo para ele poder absorver mesmo ali a eletricidade. Tá? Cada haste de para-raio do Franklin, ela protege um ângulo, ela abre um cone, né, da ponta para a base, um cone que tem um ângulo de 60 graus em relação à haste, tá? E como se sabe que esse ângulo é de 60, se eu tiver a altura, eu consigo calcular o raio de coberturas. Quando a gente olha um cone de cima, né, visto de cima, ele é um círculo, né? O raio da base desse círculo aí, da base do cone, desse círculo aí,
é o raio de cobertura. Então, como ali é um triângulo retângulo, né, a gente sabe que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? E a tangente do ângulo de 60 é a raiz de 3. Então, está ali uma formulazinha bem simples de se eu tiver a altura da haste, eu sei o raio de cobertura. Assim, né? Tem o H e tem o R ali. E, claro que em função do raio, eu posso botar mais de uma haste, né? Ou posso usar uma haste só. Foi só um momento. Oi, gente, desculpa aí, só uma interrupçãozinha aqui. Então vamos lá, peraí que eu me perdi aqui. Peguei um susto, minha filha chegou de surpresa aqui, achei que estava com problema. Então, claro, se eu quero proteger com uma haste só, ela vai ter que ser bem alta para ter um raio de cobertura que cubra o topo do meu prédio inteiro, né? E às vezes não é um prédio, é uma torre, né? Uma torre de telefonia celular, uma torre de transmissão, de rádio, de internet. Dá para proteger com uma haste só, né? Então a continha é essa daí. Se eu tiver uma haste de 3 metros de altura, normalmente a gente não usa mais de 3 metros, porque é difícil de estar estabilizando. E o raio de cobertura aqui vai ser 5 metros e 19 centímetros. E aí eu tenho que colocar, ver quantas eu coloco, né? Por exemplo, se esse retângulo aí for a cobertura do meu prédio, visto de cima, 40 por 20 metros, por exemplo, um prédio bem grande, ó. Aonde é que eu vou posicionar minhas hastes? No centro desses círculos, ó, esses círculos têm que ser sobrepostos, assim, para eu não ter nenhuma área sem cobertura, né? E aí a gente pode fazer isso no braço aqui, aqueles cálculos de vestibular, né, do Enem, ou usar um software, né, para determinar onde é que eu vou botar minhas hastes. Além disso, no perímetro do prédio, a gente vai passar o condutor também para fazer a gaiola. Eu vou fazer várias descidas pelas laterais do prédio. Cada haste tem que ter 2 descidas, e no prédio a gente também calcula o número de descidas até a malha de aterramento, né? A gente calcula não, o engenheiro eletricista vai calcular. Tá? Então, se eu tiver um prédio aqui que tenha 10 metros por 15, ó, cobertura dele, né, visto de cima, é possível proteger ele com um haste de terra só, mas aí com essa tangente aqui, com essa hipotenusa, só um momento, gente, deixa eu abrir o portão aqui, só um pouquinho. Ok, gente, voltei, desculpem aí. Só problemas do home office, né? Então, calculando aqui essa hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, eu tenho aqui o diâmetro de cobertura. Probleminha de Enem aí, né? E aí divido por 2 eu tenho o raio. Esse raio seria 9 metros, né? Aí eu calculo a altura da haste, né? Outro triângulo retângulo ali, né? Eu sei pelo seno, né? Pela tangente, desculpa. Calculo o H. 5,21 metros. Tá, uma haste de 5 metros é bem alta, aí a gente vai ter que estaiar ela, botar cabos de aço para segurar ela contra o vento, né? Como essas aí, ó, estão com estais.
São cabos de sustentação, né? Às vezes eu tenho a sorte de, no topo do meu prédio, ter uma estrutura menor, como uma caixa d'água, né? E aí eu posso instalar, usar essa altura da caixa d'água também para diminuir a altura da minha haste, né? Somar essa altura da caixa d'água, fazer uma haste menor. Vejam que ali também tem a gaiola de Faraday no perímetro, né? Ok, gente? Então, de para-raio, é isso. Deixa eu parar a apresentação aqui. Lá na nossa aula gravada, detalhes também, né? Tem lá basicamente isso que eu falei agora, um pouquinho mais de detalhe. E aí vocês vão ter as tarefas para resolver, tá? Ok? Já dá para a gente fazer um intervalo, né? Todo mundo assinou a lista de frequência aí? Vamos fazer 15 minutinhos de intervalo. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 19h36 agora. Vamos voltar às 19h50. 19h50, tá? Até já então, vou parar aqui a gravação.